Qual é a história da poesia? Eu acho que uma vida é insuficiente para responder essa pergunta. Bem, a história, tecnicamente, da poesia no Ocidente começa, segundo alguns historiadores, a partir do registro de duas obras que aparecem na Grécia, a Ilíada e a Odisseia de Homero. Então, falar da história da poesia é falar das relações que os homens estabeleceram ao longo da história, e são várias sociedades, né, nesse mundo vasto, nos diversos pontos do planeta, as relações que os homens estabeleceram com a linguagem. Quando a gente para falar de poesia, né, eu sei dizer assim, os autores, né, quem foi que, né, alavancou isso aí. Décio, Augusto, Haroldo. Eles disseram assim que a poesia, que eles nem datam, né, a poesia, mas acreditam que ela tenha surgido pela necessidade do homem falar do homem. Eu tenho uma certa dificuldade em contar a história da poesia por isso, porque tem a poesia escrita, a transformação da palavra através da escrita, e tem a poesia oral, que ela não é datável. Nesse sentido, a poesia dentro do Ocidente, ela começa pelos registros que nós temos, justamente pelas obras de Homero, de Hesíodo e algumas coisas de Píndaro. Mas essa história da consagração da poesia com tratados, academias, instituições seculares, não é a totalidade da poesia. A poesia está ligada diretamente à linguagem, do ponto de vista da sua elaboração. Eu não diria, acho que numa visão, mas eu não sei se eu diria tradicional, acho que numa visão menos dinâmica, a poesia estaria ligada à fala. No entanto, a poesia, ela toca outros aspectos do corpo, como a audição, a percepção visual. O poeta ensaísta mexicano Otávio Paz diz uma coisa que eu gosto muito, que a unidade primordial da poesia é o ritmo, a imagem e a significação, a possibilidade de significar algo. São sensações, né, que nos causam. E as sensações é o corpo todo. O corpo, segundo Nietzsche, ele pensa. E a melhor forma que o corpo expressa isso que pensa é a poesia. Não sei desenhar, não sei fazer conta, só entendo de assustar palavras. Puxo o verbo pelo rabo, finco o dente no dorso. Quero desedificar lares, provocar divórcio entre significante e significado. Aí será o oco da linguagem varrido pelo avesso. Eu costumo acreditar que a poesia não resolve os nossos problemas e as nossas crises. A poesia é uma tentação, uma espécie de canto de sereia, que atrai o homem para fora do seu rumo, enquanto navegador da racionalidade, e o atrai para uma distração do imaginário e que o leva à morte. Essa é uma visão platônica. Acho que a contribuição da poesia pode ser qualquer uma, menos resolver as nossas crises. Para que serve a poesia? Para nos aproximar de nós mesmos. Então, eu resumiria que a grande contribuição da poesia para a humanidade é humanizar os homens. Enquanto uma expressão de sentido da existência e da vida, a poesia tem um valor inestimável. Nos lembrar que nós somos seres sensíveis, nos lembrar que a imaginação não deve ser colocada no subsolo. Essa contribuição, assim, de me aproximar de mim mesma, sabe? Do silêncio que a gente não faz, né? Da coisa que a gente olha, mas não enxerga. Se algum dia houver a possibilidade de se provar a importância da poesia, basta que o homem perca a sua capacidade expressiva de se comunicar por meio da linguagem.
talvez a gente nem se desse conta, né? Porque se ela não existisse, a gente não ia entender o que ela nos causa. E a gente não ia sentir falta. Como seria o mundo sem a água? Talvez o mundo sem poesia seja justamente um mundo de profundo silêncio. Talvez seja um mundo onde o esquecimento ganhe a dimensão da eternidade. Um mundo sem poesia talvez seja um mundo onde o vazio faça do nada a sua casa. Um mundo sem poesia é um não sei. Encosto a boca na orelha dos vocábulos e sussurro. Deus é a nossa criação necessária. Eles habitam pântanos de pânicos, estão prontos para representar meus terrores. Eu não espero pelo dia em que meu nome flutuará nas páginas de uma geografia. A poesia, enquanto uma capacidade produtiva do homem, ela pode vir expressa, por exemplo, numa pintura. Ela pode vir expressa numa obra de escultura, ela pode vir expressa numa obra de arquitetura, ela pode vir expressa no teatro, pode vir expressa no cinema. Do ponto de vista da definição, enquanto uma produção, um meio de atribuição de sentido. Porque a poesia, antes de ser poesia, ela é arte. A arte entendida enquanto a técnica. Primeiro, assim, ela não se encaixa. Ela tem asas e perambula aí o tempo todo. A poesia é arte porque ela é filha do tempo e rompe com o tempo. É como se fosse um eco ao longo da história. E quando esse eco vai ser, vamos dizer assim, acionado, a gente não sabe. Não sei qual evangelho rege as impurezas da minha arte. Eu transbordo excrescências, dúvidas e luminosidades. E só entendo de assustar palavras. Não pretendo que a poesia seja um antídoto à tenocracia atual, mas um alívio, como quem se livra de vez em quando de um sapato apertado e caminha livremente sobre a relva, e assim ficando mais próximo da natureza, mais por dentro da vida. Porque a máquina um dia vira sucata, a poesia nunca.